Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Empreender com Deus. Devocional que tem como objetivo trazer aprendizado, sabedoria, gerar mais confiança em Deus, fazer você ter um dia mais leve, abençoado e viver com ousadia e muita determinação. Por isso, seja muito bem-vindo. Antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de te perguntar: você está aqui pela primeira vez? Você já é inscrito nesse canal? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, principalmente compartilhe, deixa o seu comentário. Quando você deixa o seu comentário, isso é importante porque nos ajuda aqui deste lado a melhorar para melhor te servir. Essa semana vai ser extremamente abençoado. Hoje nós vamos começar nessa semana falando sobre algo muito importante. Vamos falar sobre bênção e paz. Bênção e paz. Algo que todo mundo está buscando. Todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ter paz. Mas como a gente pode desfrutar de bênção e de paz de Deus? Então, é disso que nós vamos falar durante toda esta semana e principalmente na nossa conversa de hoje. Vamos lá? Muito bem. Então, como alinhar-se com a vontade de Deus para nós encontrarmos paz e bênção em todas as áreas das nossas vidas? Como é que você acha? Deixa ali o seu comentário. Como alinharmos com a vontade de Deus para nós encontrarmos paz e bênção em todas as áreas das nossas vidas? A Bíblia, ela nos exorta, ela nos convida a apresentar a Deus o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que isso tem que ser um culto racional, algo inteligente. E quando nós fazemos isso com entendimento, com confiança, Deus garante que nós vamos experimentar a vontade dele sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus sobre a nossa vida, ela é boa, é perfeita e agradável. Esse texto que eu acabei de falar está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. É disso que eu quero falar contigo. Então, viver de acordo com a vontade de Deus é um convite para uma jornada de fé e obediência. Anote isso. Para vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender que esse é um convite divino diário. Todos os dias Deus nos convida a isso. E isso tem que ser seu e o meu desafio diário. Então, qual é o nosso desafio? Fé, viver com fé e obediência em Deus. Só isso. Esses dois ingredientes, essas duas virtudes podem mudar de forma absurda a sua vida. Para você desfrutar de bênção e paz, você precisa alinhar seus pensamentos. Alinhar seus pensamentos com o princípio divino. Por quê? Porque nossos pensamentos é que gera as nossas decisões. E são as nossas decisões que geram as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, se nós alinharmos nossos pensamentos com os princípios divinos, automaticamente as nossas decisões vão ser mais assertivas e os nossos comportamentos vai ser mais saudável, mais leve, mais doce, mais suave. Então, interiorize a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Essa mensagem é muito importante. Por isso, toda manhã escute uma mensagem aqui neste canal ou em outro canal que também transmite mensagem muito boa. Mas aqui nós focamos muito em olhar para você como um empreendedor. Você é um empreendedor. Seja você tendo negócio ou não. É isso que nos permite desfrutar de paz e bênção de Deus. Quando nós alinhamos nossos pensamentos com o propósito divino, e isso vai influenciar as nossas decisões, e isso vai influenciar as nossas ações. Então a bênção de Deus, ele não se limita apenas ao sucesso nesse mundo. Muitas pessoas pensam e buscam bênção, ajuda de Deus, porque querem prosperar, porque querem estar bem. Mas as bênçãos de Deus para a sua vida, ela afeta toda a sua realidade existencial. Toda a sua realidade existencial.
seu corpo, seu pensamento, sua alma, seu espírito, sua família, seu negócio, sua igreja, tudo. Certo? Então preste bem atenção. Quando você decide seguir a vontade de Deus, você está abrindo espaço para Deus derramar bênção sobre a sua vida, guiando você em cada sua jornada. Então decidir viver a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com os princípios do reino de Deus, você abre espaço para as bênçãos do céu serem derramadas sobre a sua vida. Deus garante o resto. Se você coloca Deus em primeiro lugar, o resto Ele garante. A Bíblia fala isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a paz que tantos buscamos, que tantos procuramos, ela vem de viver segundo a vontade de Deus. Porque a paz, ela transcende as circunstâncias. Anote essa frase. A paz não significa ausência do problema, mas a paz é uma serenidade interior, ali no seu espírito, ali na sua alma, ali no seu interior, que te sustenta em meio às tempestades da vida. A paz é um fruto de confiança em Deus, da certeza que nós estamos no caminho certo, independente do desafio em que enfrentamos. Quando você está vivendo de acordo com a vontade de Deus, essa paz você vai, mas muito mais ainda, lá no seu subconsciente, aquilo que muitas vezes você não percebe, mas todas as suas ações, todos os seus comportamentos, todas as suas inquietações, ela vem lá no seu subconsciente, lá no seu inconsciente. E quando você interioriza a palavra de Deus, mesmo sem querer, ela vai produzir no dia a dia uma confiança, uma certeza. Essa certeza de que você está no caminho certo. Isso te dá uma paz, independentemente das circunstâncias. Eu aprendi uma coisa e quero compartilhar com você, e anote isso. Como então a gente vive de acordo com a vontade de Deus? A vontade de Deus na Bíblia, ela está associada aos valores éticos. E o que são valores éticos, sabe bem? Valor ético é, por exemplo, o amor é um valor ético. E amor é o fruto do Espírito Santo. Compaixão é um valor ético. O que é compaixão? Compaixão é a gente olhar para o outro com pena, com misericórdia, com bondade. Não olhar para o outro por aquilo que ela merece, mas é olhar por ela, por aquilo que ela precisa e necessita de acordo com o seu estado. Isso é compaixão. Jesus, quando olha para você, Jesus, quando olha para nós, Ele não olha para nós de acordo com como nós merecemos, mas Ele olha para nós de acordo daquilo que nós precisamos. Então Ele vê a sua necessidade, mesmo você não merecendo. Ele percebe que você precisa, Ele sabe que isso vai fazer bem para você, Ele te abençoa. Não, tanto é que a Bíblia vai dizer para nós que Deus faz derramar a chuva do céu sobre os bons e sobre os maus. Observa, existem pessoas más, injustas, existem, Deus sabe, mas Deus sabe que elas precisam de alimento, e Deus derrama a sua misericórdia e compaixão sobre a humanidade todos os dias, sobre todos. Então Deus olha porque as pessoas precisam. Então o valor ético está associado com a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus está associada ao valor ético, como amor, compaixão, justiça, bondade, alegria. Procura realmente praticar esses princípios. Você vai experimentar uma sensação de identidade, de autenticidade, e isso é fundamental para você desfrutar da paz interior. Sabe, quando você não está usando máscara, quando você está sendo você mesmo, viver de acordo com a vontade de Deus proporciona isso para nós, sermos mais autênticos, sermos nós mesmos. E isso traz a verdadeira leveza que você precisa para prosperar em toda a área da sua vida. Então, viver também de acordo com a vontade de Deus é exercer fé. Então, primeira coisa, a vontade de Deus está associada ao valor ético. Segunda coisa, viver de acordo com a vontade de Deus é exercer fé. Fé é a confiança em Deus.
E quando você confia em Deus, isso vai fornecer para você, vai oferecer para você um apoio emocional durante as crises. Isso é fundamental. Acreditar que nós estamos sendo guiados no caminho da vontade de Deus, isso vai gerar dentro de você uma força, uma resiliência, mesmo quando os desafios parecem insuportáveis. Acredite nisso. Terceira coisa, viver de acordo com a vontade de Deus gera harmonia. Quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus, isso gera harmonia. Por quê? Porque quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes Ele vai nos permitir olhar para o outro, como nós já falamos, com respeito, com amor. E é o que você vai receber. Quando você trata a pessoa com respeito, quando você trata a pessoa com amor, quando você busca ser carismático, simpático, dócil, agradável com o outro, automaticamente, por mais que essa pessoa não queira te engolir, ela vai te engolir. Porque a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Estou falando de Deus, é princípio de Deus para a nossa vida, para nos tornar bem-sucedido. Então isso vai fazer o quê? Isso vai permitir que você construa relacionamentos saudáveis. E quer ser abençoado? Então lembra disso. Aplicar os princípios de Deus nos seus relacionamentos vai gerar relacionamento saudável. Quarta coisa muito importante aqui, viver de acordo com a vontade de Deus proporciona crescimento. Isso é inevitável, Então, quando nós estamos querendo agradar a Deus, nós vamos ser seletivos nas nossas escolhas. Você concorda comigo? Você não vai viver com pessoa tóxica. Você não vai estar num ambiente que realmente as pessoas pensam o contrário de você. Você não vai fazer o que Salmo 1 diz para não fazer. Salmo 1 diz o quê? Feliz o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, que nem se assenta na roda de escarnecedor, mas antes tem o prazer na lei do Senhor. Então, automaticamente, o seu subconsciente, o seu consciente, vai instalar um alerta. Você vai estar muito sensível para perceber os ambientes tóxicos. E você então vai fazer o quê? Você vai se conectar com as pessoas que compartilham do mesmo princípio com você. E isso sim é poderoso, porque o ambiente é fundamental. Isso vai proporcionar para você um senso de pertencimento, vai contribuir para aumentar mais a sua paz interior, vai permitir para que você tenha mais tranquilidade para reflexão, para tomar decisão. Isso é bom demais. Bem, para terminar essa conversa, eu quero resumir para você, dizendo o seguinte: a bênção de viver de acordo com a vontade de Deus todos os dias, ela representa para nós uma jornada de autodescoberta e uma evolução espiritual. Então, quando nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, se essa é a sua intenção e deve ser como empreendedor, você precisa entender que você vai viver uma jornada de autodescoberta. Você vai se descobrir muito acerca de você, você vai se descobrir muito que havia tantas oportunidades que você não estava percebendo, e isso vai te levar a uma evolução espiritual. E é provado cientificamente, não é biblicamente, cientificamente, de que a espiritualidade ajuda na cura de muitas doenças, ajuda as pessoas a terem mais paz e a serem mais prósperos. Então, cara, pega isso, come isso, viva isso. A bênção de Deus não manifesta apenas em termos materiais, é isso que eu quero te dizer, mas também na sua saúde mental, espiritual e nos seus relacionamentos. Quando nós vivemos com propósito e intenção de agradar a Deus, somos mais propensos a ser mais gratos e a reconhecer a bênção de Deus à nossa volta. Você está entendendo tantos benefícios que isso tem? Quando a gente vive com propósito, com a intenção de agradar a Deus, a gente torna mais grato. E gratidão é fundamental para nos tornar mais novo, mais alegre. A gratidão é fundamental para nos fazer agradecer a Deus por coisas mínimas da vida. Louve e agradeça a Deus por coisas mínimas da vida.
Então, viver de acordo com a vontade de Deus é o caminho que nos leva a experimentar verdadeira paz dentro do nosso coração. Deus abençoe seu dia e comente aqui como foi para você essa devocional Empreender com Deus. Esse devocional Empreender com Deus. Comente para mim como é que foi esse Empreender com Deus de hoje.